O Dia do Trabalho, ou o Dia do Trabalhador, é comemorado anualmente em 1º de maio em diversos países do mundo. Essa data representa o momento que os empregados e as empresas têm para refletir sobre as questões que envolvem o trabalho. Sabemos que, diante de todos os problemas que o mundo está passando, é complicado comemorar. Mas devemos ser otimistas e buscar formas para superar tudo isso e alcançar o sucesso. E para nos ajudar sobre isso, eu estou aqui com o terapeuta comportamental, ele é instrutor mastermind, palestrante, Rafael Medeiros. Rafael, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui. Afinal de contas, dá para a gente comemorar? Legal. Bom dia, Sara. Bom dia para os ouvintes aí também. E é, sim, uma data que comumente nós temos que perceber, né? Celebrar o quê no momento como esse, né? E muitas vezes você, olhando somente por essa ótica, acaba se completando no sentido de eu não tenho muito o que comemorar, o mundo está numa pandemia, está em crise, mas se historicamente nós voltarmos um pouquinho dentro do entendimento que a humanidade tem, as grandes construções, o grande entendimento, as grandes reviravoltas que a humanidade deu, como o próprio Dia do Trabalho, né, 1º de maio, quando lá trabalhadores americanos decidiram, então, reivindicar os seus direitos, lá no ano de 1886, para que eles pudessem mudar um novo cenário. Nos próximos anos, países europeus também entraram nesse embate e, em determinado momento, chegou-se, então, ao entendimento que se deveria, em homenagem àqueles que um dia lutaram, se comemorar essa data, inclusive para muitos países, como sendo um feriado. E por que eu conto brevemente essa história? Porque é importante saber que as grandes mudanças vêm, as grandes transformações ocorrem em momentos de dificuldade. E o que nós passamos hoje faz parte de um processo de mudança, que daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, talvez, nós teremos muito que celebrar, mas que só vai haver celebração porque enfrentamos de frente momentos difíceis como esse. E a partir daí que nós temos que entender que, sendo a vida uma construção, todo um processo, é necessário que nesses momentos nós possamos, então, vivê-los intensamente, refletindo, amadurecendo, se reinventando enquanto empresário, enquanto pessoa, mas jamais sair imune a um processo como esse que nos dará, brevemente, logo ali na frente, motivo sim, para comemorar e muito. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui para mim, 3315-1313, 3315-1313. Eu não sei, eu estava ouvindo as pessoas falarem que, acho que na própria língua chinesa, a palavra crise e oportunidade é a mesma letra lá. Perfeito, se fala muito sobre o ideograma chinês, Né? A forma com que se trabalha essa questão e se percebe que, no fundo, tirando todo esse aspecto da escrita, ou mesmo do entendimento da palavra crise, eu gosto muito, eu sou muito prático, eu sou muito cético para algumas coisas, eu gosto de trazer para as pessoas uma reflexão muito prática no sentido de vivência. Sim. O dia a dia delas, as reflexões que existem, devem existir. E, principalmente, sair daquilo do mundo onde na internet se fala sobre conceitos, se vê muitas frases prontas, mas eu gosto muito de trazer para as pessoas o quanto essas frases representam algo na vida delas. É fácil você pegar clichês como esse. Na crise, você tira o S, então você cria. Tá, mas você está criando o que nesse momento? A tua empresa está que tamanho? Quais soluções você está entregando para o mercado, se reinventando, né? A palavra reinventar, ela está um tanto quanto desgastada, né? Você deve se reinventar. Agora, como fazer isso de forma prática? E se não tiver efetivamente uma estratégia para ultrapassar esse momento, não tem criação na crise. Muito pelo contrário, você vai virar refém daquilo que o mundo externo acaba fazendo contigo, de fatores externos de mercado, e você acaba tendo que simplesmente acolher aquilo que é entregue para você. E nesse momento você não está criando nada, a não ser o próprio fracasso do negócio, ou enquanto colaborador, né, falando do Dia do Trabalho, esse próprio entendimento de não ter o que celebrar numa data tão importante. Com o Dr. Rafael Garani, que é dermatologista, a gente falou que muita coisa vai mudar a partir de agora, que não vai ser a mesma. E acredito que no trabalho também muitas transformações vão ocorrer, inclusive os cargos, os empregos, né, o trabalho em si. Perfeito, eu acredito mesmo, né, que depois dessa grande pandemia, dessa situação que nós vivemos, existirá um novo mercado. Eu costumo dizer que existia um mundo antes da pandemia, existirá um novo mundo a partir de agora. E esse conceito de novo mundo precisa ser estudado dentro do mercado específico que nós atuamos. É fato, os hábitos de consumo vão mudar, a renda da população, a população tem uma tendência a se empobrecer, ficaremos muito mais atentos aonde colocar o nosso dinheiro e que retorno efetivo isso dará. Então, nós devemos compreender que muito do que funcionava
funcionava no mundo antigo, já não funcionará mais nesse novo momento. Exatamente. Tendo em vista toda essa versão tecnológica, essa entrada tecnológica que muitas pessoas foram obrigadas, até empresas foram obrigadas a entrar na internet, no mundo digital, começar a pensar como tudo isso aconteceu, porque o Covid-19 acelerou tudo isso. Acelerou. E então, se acelerou isso, consequências disso também virão. Isso vai mudar o mercado drasticamente. Vai mudar mesmo, né? Não dá para a gente voltar atrás, né? Não dá mais, não dá mais. É aprender com aquilo e partir daqui para frente. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar aqui para mim pelo 3315-1313, 3315-1313. Hoje a gente está conversando com o Rafael Medeiros. E o Rafael trouxe um livro aqui, do Napoleão Hill, inspirado, na verdade, nos ensinamentos, né? Na obra. Como é que fala? Mitch? Isso, Mitch Horowitz. Não vou nem arriscar falar, se eu já engaguejei no dermatologista, imagina falar esse sobrenome aqui. Sobre o que fala esse livro? Esse livro, Sara, ele contempla um dos grandes conceitos norte-americanos que remonta à construção dos Estados Unidos da América. Quando lá no início da construção daquele povo, daquela nação, existiam 13 homens, 56 homens e 13 colônias, e eles trabalhavam de forma interdependentes. E eles entenderam que daquela forma, sem a união de um conceito, sem a união de um grande objetivo, ficaria muito mais difícil avançar. Foi quando então eles tiveram a ideia de unificar toda aquela força, toda a mão de obra e toda a ideologia deles em torno de um conceito e construir em cima desse conceito um grande país. E esse país teria como alicerce 2 grandes pilares. Um deles seria a oportunidade e o outro seria a liberdade. E ficaram decretado em cima disso que qualquer pessoa que ali nascesse ou que trabalhasse poderia avançar, poderia sim ter o sucesso, que assim sabe, o americano ele adora a palavra sucesso, né? E ali nesse conceito de nação surgiu com o entendimento que qualquer um poderia avançar, desde que vencesse 2 grandes desafios. O primeiro, vencesse a si mesmo e depois as dificuldades que fossem colocadas aí no seu caminho. Perfeito, filosofia socratiana, né? Conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. E na verdade, às vezes a gente conhece o macrocosmo, vai para fora, mas o dentro aqui mesmo a gente não se conhece. Como que você vai conseguir se sair bem num trabalho ou na vida profissional, pessoal, seja o que for, se você não se conhece, Perfeito. Entra em inteligência emocional e muitas outras coisas, né? Perfeito. E nesse momento que você vê esse conceito como um todo, que vinha se transformar numa marca, alicerçado como um projeto de nação, que é uma das grandes economias globais, se não a maior, nós podemos tirar como base muito para esse nosso momento. Então, quando você fala do conhece a ti mesmo, do estilo socrático, da ideologia socrática, você percebe que muito nesse momento, com o isolamento social, as pessoas têm uma tendência a olhar mais para si. E muitos não se suportam ao ficar sozinhos. Você sabe que tem até um meme disso. Tem um meme que fala sobre isso. A gente falei isso ontem no podcast. Diz que a amiga, vamos rir um pouquinho também, que faz parte. Faz parte. A amiga falou assim, não aguento mais essa quarentena. Mas aproveita para você, né, se curtir, para você se conhecer um pouquinho mais, né? Acho que é importante isso. Ela falou assim, eu já passei muito tempo comigo, eu já tentei me conhecer, eu sou insuportável, não aguento mais. Agora, se você se acha insuportável, não... Faz parte. É um meme, é uma piadinha, mas tem um fundo de verdade aí, não tem? Tem muita verdade, até porque o ser humano, de forma geral, ele pouco se conhece. Né? E a natureza nossa é sempre voltada ao mundo externo. Né? Os nossos olhos, os olhos da face foram feitos para que eu pudesse contemplar o externo. E eu não posso enxergar, mudar a mim mesmo se eu quiser olhar com os olhos da face. É necessário fazer um trabalho de introspecção e olhar assim com os olhos do coração. Agora, o que acontece? Olhar para dentro de si dói. Porque quando nesse meme pega o exemplo disso, você olha para dentro de si, você não gosta daquilo, você vai reclamar para quem? Então, quando você contempla lá o seu esposo, seu sócio, o cliente, você, ao perceber o mundo externo, você tem a quem apontar o erro. Agora, quando você olha para você e não percebe para quem mais culpar, a não ser você, 2 coisas podem acontecer. Uma delas é a frustração. E a frustração vem com negação. Fala, não, mas eu não sou assim, não é tanto como eu penso e pronto. Eu não mudo nada. A outra é olhando aquilo que realmente eu posso mudar, que se eu estou enxergando, possivelmente as outras pessoas também enxerguem, e eu posso, a partir dali, usar o autoconhecimento a meu favor. E o autoconhecimento proporciona 2 grandes coisas. Primeiro, ele liberta, ele cura, e depois ele potencializa. Por que ele faz isso? Porque você, ao identificar aquilo que você não enxerga ou não contempla como positivo, você mapeia aquela dificuldade. E, a partir dali, você passa, então, a desenvolver aquela dificuldade, tornando em habilidade. Só que dá trabalho, a maioria não gosta de fazer isso. Com certeza. Dá trabalho, essa é a questão. Você sabe que a gente já tem uma pergunta no WhatsApp. Coloca aqui no vídeo pra gente, vamos ver de quem que é a pergunta? É da Alba Nunes, do Jardim Maria Celina. Rafael, como se comportar agora numa entrevista de emprego? As vagas diminuíram e as chances também. Tô bem. Foi
A Alba, né? E a entrevista de emprego é um momento crucial, né? Ela é determinante, né? Ela é determinante, via de regra, assim, nessa semana eu recebi muito dessas perguntas, assim, o que eu devo falar, como eu devo me comportar. E olha, isso que a Alba perguntou é importantíssimo, porque e não precisa nem ser só para a entrevista de emprego, mas como um todo, como regra de posicionamento. As pessoas, via de regra, elas querem treinar no momento que deveriam estar prontas. Isso é um grande problema. Então, vamos imaginar que não tivesse essa pandemia, não tivesse a Alba detectado essa dificuldade no mercado, talvez ela iria para mais uma entrevista de emprego. Agora, como ela relatou, as vagas estão diminuindo, quer dizer, a concorrência aumentou muito e vai aumentar cada vez mais. É hora de aproveitar qualquer tipo de oportunidade, seja você empresário ou seja você um empregado. Agora, como se comportar então? Primeiro passo, seja sempre muito honesto consigo mesmo. Ser verdadeiro. Ser você mesmo. Isso é importante, É importante saber que quem está ali te entrevistando, ele é um especialista na área. Muita, média, grande empresa, sim. Às vezes no microempresa nem tanto, mas o cara tem um feeling natural para poder identificar. Como que esse feeling natural se dá? Você sabe quando um vendedor está desesperado para vender para você. Você sabe quando ele não confia no produto dele. E você posso falar daí, dá vontade de comprar. Tá não vendo? quero também não precisa nem perguntar. De birra. Você não quer comprar. Não quero também porque comprar. Você percebe que a pessoa quer te vender. Está exagerando, Ela né? exagera no argumento, prejudica a causa. Sufoca. E aí, quando isso acontece, você começa então a perceber que ninguém ensinou a outra pessoa a perceber aquilo, mas a vida deu a ele esse entendimento. E para a entrevista de emprego, mesmo que seja lá com o microempresário, ocorre da mesma forma. Que dirá então para profissionais de RH, profissionais que leem comportamento. Então, a regra é, seja muito, primeiro, cuida muito bem da aparência, não força a barra na aparência, mas cuide da aparência, unha, cabelo, pele, roupa. Depois, trabalhe muito honestidade, trabalhe em cima de fatos, fale muito de resultado. Então, há uma corrente muito forte crescendo em países de primeiro mundo. Grandes empresas contratam profissionais não mais pelo currículo, e sim por competência. Quer dizer o quê? Falar de cases, de resultados, ao invés de falar, estou há 10 anos trabalhando como engenheiro agrônomo. Tá. O que você fez nesses 10 anos? O que você fez? Quanto você faturou? Né? Que programa você tocou? E assim vai. Rafael Medeiros, você vai ter que voltar mais vezes. Eu acredito que já sim. Já está vai o compromisso aqui? Vou fazer o seguinte, assumido. eu vou sortear 2 livros para você, tá bom? Do Napoleão Hill aqui, ó. Do Mitch Horowitz, O Poder do Mastermind. 2 livros para você. Você tem que falar assim, eu quero o livro do Rafael. Só fala assim. Legal. Agora virou o livro do Rafael. Beleza. Os 2 primeiros, tá bom? 3315 1313 3315 1313. Obrigada. Já peguei várias coisas aqui. Hora da ação. Compromisso de não fofocar. Hashtag fica a dica. E por aí vai. Legal. Você quer alguma coisa, deseje primeiro. Legal. Você quer o sucesso. Bom, Rafael, obrigada. aí, foi um prazer recebê-lo aqui. Vai voltar mais vezes. E daqui a pouquinho, o Rafael vai comigo em 101.7 Tarobá FM. Você vai acompanhar a gente lá, tá bom? Obrigada, Rafael. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado. Atenção você que está assistindo a gente agora e que possui um financiamento de veículo. Sabe quando você tem a sensação de que comprou um carro, mas está pagando o valor de 2 ou até 3? Você já passou por isso? Você sabia que é possível reduzir o valor dos juros desses contratos? Calma. Veja só esse caso de sucesso de mais um cliente, o solucionador. A Roselani, ela procurou um dos escritórios e fez uma análise gratuita. Para quê? Para verificar o potencial de redução. E adivinha só, gente, adivinha só. A dívida, ela foi reduzida em até 22,4% do valor total. É isso mesmo, 22,4% de redução do valor total da dívida. Portanto, não perca mais tempo e procure a equipe especializada do O Solucionador. Faça agora mesmo a sua análise gratuita. O financiamento pode ser de carro, pode ser de moto, até de caminhão. Entre em contato agora com a equipe do Solucionador. Ligue para o número 41 41 22 11. Vou repetir, 41 41 22 11. Ou mande uma mensagem pelo WhatsApp, 9916 22 11. Só o Solucionador oferece a você uma análise gratuita e a garantia do contrato. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta já já.